O projeto final da Constituinte de 1823 teve 272 artigos. O texto foi resultado dos 6 meses em que os deputados constituintes trabalharam até a dissolução da Assembleia por Dom Pedro I, descontente com a limitação dos poderes da Corte. Apelidada de Constituição da Mandioca, a proposta estabelecia o voto baseado na renda. Primeiro porque a mandioca era uma coisa que era fundamental na alimentação do brasileiro de então, de ponta a ponta. Era um bem, era uma commodity, para usar uma palavra atual, que você poderia comparar. Então, assim, a quantidade de mandioca no norte do Brasil, você poderia comparar com alguém que tinha no sul. E era realmente assim, você tinha uma parcela muito maior da população que tinha acesso à mandioca do que tinha acesso a uma renda. O que era ter uma renda? A lógica era que quem pode votar é quem contribui para a manutenção. Essa era a lógica que existia dentro do país. Aqueles que contribuem para o Estado, com as taxas, com os impostos, com as rendas, esses votam. Os que votam 2 vezes, votam 3, outros não. E o que foi medido para fazer isso foi a questão que foi chamada dos alqueires de mandioca, equivalente. Não era mandioca, mas era equivalente, era uma forma de ter uma medida. A primeira Constituinte não combateu a escravidão, mas tentou incluir os homens libertos entre os cidadãos brasileiros. O trecho aprovado pela Constituinte sobre quem seriam os cidadãos brasileiros, havia sido aprovado que os africanos escravizados que se tornassem livres, que se tornassem libertos, eles seriam brasileiros. A Constituição de 24 não dá esse direito a eles. Como era uma Constituinte composta por donos de escravos, porque só eram eleitos só os que tinham posses poderiam ser membros da Assembleia Nacional Constituinte. Então, abolir a escravidão foi um tema que na Assembleia Nacional Constituinte, depois na Constituição, mesmo outorgada em 1824, mesmo pelos liberais, sequer era debatido. Outra inovação proposta pelos constituintes era a criação do Senado e da Câmara dos Deputados. Eles entendiam a ideia de 2 câmaras como uma forma de equilibrar. Então, a Câmara dos Deputados seria a Câmara do Povo, e é tanto que ela é toda feita por eleição regular, de 4 em 4 anos, e o Senado seria esse lugar mais conservador, né? Com vitalício. Então já começa essa discussão ali. Embora não tenha sido aprovado, o projeto da Assembleia Constituinte de 1823 teve grande parte de seu conteúdo aproveitado na Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824. Queria-se chegar a uma reforma dos poderes, da estrutura, e ali através de uma Constituição escrita. Então, na verdade, ali nós estávamos... E o Pedro também participava disso. O Dom Pedro também queria uma Constituição escrita. Tanto que ele vai logo em seguida promulgar uma outra que é basicamente a mesma. Como nós vimos, camadas da população brasileira desejavam ter a primeira Constituição. O processo da Assembleia Constituinte de 1823, com seu projeto final, a chamada Constituição da Mandioca, foram passos importantes e decisivos nesse sentido. Mas a primeira Constituição mesmo do Brasil foi a de 1824, outorgada pelo imperador. Essa aqui é uma réplica dessa Constituição, a primeira do Brasil, guardada aqui no Arquivo do Senado e tema da nossa próxima reportagem. Não perca na TV Senado.